Amém, meus irmãos? Quantos é um milagre de Deus aqui? Dão glória a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Tevaldo, é isso aí, Tevaldo. Meus irmãos, conosco está pastor Daniel. Pastor Daniel está conosco. É uma alegria. Ali do Rio de Janeiro. Carioca mesmo? Carioca. Os irmãos querem dar bem-vindo, vamos dizer? És bem-vindo em nome do Senhor. Pastor Daniel, vamos lá, meu filho. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Feliz em estar com os irmãos mais uma vez e poder engrandecer a Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na vida de cada irmão esta noite. Que esta noite seja uma noite de resposta, de bênção, de milagres para a sua vida. E quem crê, diga amém. Aos que podem estar sobre os pés, por favor. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, nós iremos ler o versículo 3 e o versículo 4. Eu quero externar a minha gratidão uma vez mais ao pastor Elias, que nos dará a oportunidade de ministrar nessa noite. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério, a todo o corpo ministerial. Deus abençoe a todos os obreiros. Meu amigo pastor Douglas Mandu, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, versículo 3 e o versículo 4. Quem achou, diga: eu vou morar no céu. A minha Bíblia, a versão King James atualizada, está escrito assim: à porta da cidade estavam 4 leprosos, os quais disseram entre si: por que ficarmos aqui à espera da morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos lá, porque a fome reina lá dentro. E se ficarmos aqui, morreremos da mesma forma. Vamos, pois, e passemos para o acampamento dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Antes de nós fazermos a oração, eu quero que você declare para pelo menos 3 pessoas, diga para ele: a sua atitude tem o poder de mudar toda a sua história. Senhor Deus e bendito Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, porque nós viemos aqui, Senhor, para tributar a ti um culto de adoração, louvor ao teu nome. Então, Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, esta noite, uma noite de ensino, uma noite onde a tua palavra, que é mais afiada do que a espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, que tem o poder de discernir os pensamentos e o coração. Eu te peço, Deus, no nome de Jesus Cristo, que na proporção que nós vamos entregando a tua palavra, a tua igreja, que os teus filhos, Senhor, venham ser impactados, renovados, cheios do teu Espírito Santo. Nós temos a convicção e a plena certeza que tu não mudou, tu ainda é o mesmo. Ó Pai, não há sombra de variação no Senhor. Tu operou no passado, tu continua operando no presente e já tem coisas direcionadas para o nosso futuro. Então, Pai, no nome de Jesus Cristo, nos agracia ainda mais, Senhor, com o poder da tua palavra. Seja com a tua igreja, eu te peço no poderoso nome de Jesus. E os que podem diz amém. Sente-se, queridos, para a glória do nome do Senhor. Bendito seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra essa de cunho histórico e de um acontecimento ímpar na vida do povo israelita. É bem verdade que dentro da circunstância deste texto, Israel está vivenciando uma das maiores crises existenciais do seu tempo.
Segundo diz a palavra do Senhor, a crise é tão grande que o reino israelita, que segundo diz o texto, está entrando em colapso. A preocupação é tão grande entre eles que o próprio rei não sabe o que fazer e como fazer para que o povo venha ter socorro. Isso intriga minha mente, porque nós percebemos e sabemos que desde a saída de Israel do Egito, a Bíblia relata que Israel é o povo peculiar de Deus, é a nação do Senhor. Deus tem um projeto estabelecido para esta nação. Projeto este que a nação de Israel seria exemplo para todas as outras nações. O projeto de Deus é que a nação de Israel viesse ser sacerdócio para as outras nações. E sendo eles exemplo, segundo a vontade do Senhor, eles nunca pediriam emprestado a outras nações. Porém, teriam para dar e emprestar às outras nações. Só que dentro da decorrência do texto em que nós lemos, nós não vemos Israel emprestando. Nós não vemos também Israel pedindo, mas nós vemos uma crise. E essa crise começa na vida espiritual do povo. Quem reina em Israel é Jorão. Segundo diz a Bíblia, Jorão é filho de Acabe, que também é filho de Jezabel. O segmento do reinado de Jorão é copiado pelaquilo que o seu pai deixou para ele. Ele não vive uma vida dentro dos parâmetros divinos para que ele possa alcançar a bondade de Deus sobre o seu reino. Então, o que nós percebemos na vida da nação e do reino é que eles estão vivendo uma vida de desobediência a Deus. Essa vida de desobediência, ela maqueia algumas coisas na nação israelita que aparentemente, muitas vezes, as coisas pareciam que estava tudo correndo bem, mas na verdade tudo estava mal. Por isso, de tempo em tempo eles viviam altos e baixos. Uma hora estão bem, outra hora estão mal. Uma hora serve a Deus, outra hora serve a outros deuses. Assim estava a vida do povo israelita. Segundo diz a Bíblia Sagrada e a palavra do Senhor, o Deus que escolheu a nação, o Deus que fez eles crescer e se tornar a mesma, o Senhor, é Ele que então vai tratar da nação. Como eles são povo escolhido de Deus, é o próprio Deus que vai tratar com eles. E quando nós falamos desta questão de tratamento divino, nós percebemos que Deus, Ele tem modos que são peculiares dele para tratar com o seu povo. E muitas vezes, esta forma de Deus tratar nos surpreende tanto, que faz com que os que estão ao nosso redor e derredor comecem a questionar a nossa vida com Deus. Se servir a Deus é viver isto, eu não quero esse Deus. Se andar com Deus é andar assim, eu não quero estar na presença desse Deus. Mas quem está vivendo este processo em que Deus precisa tratar, entende o motivo de tudo que está acontecendo, o porquê desta crise que vem sobre o povo. O que nós vamos perceber na Bíblia é que a crise é tão grande e vai afunilando a vida da nação israelita. Esta crise é tão terrível que, segundo Reis capítulo 6, versículo 24 a seguir, diz o texto que a fome se instala dentro do povo. É uma fome que se instala lá dentro, que segundo diz o texto e a Bíblia, 2 ciclos de prata, eles compravam esterco de pomba para se alimentar. 5 ciclos de prata, eles compravam cabeça de jumento para se alimentar. Se você entende de economia, você vai perceber que aquilo que não tinha valor passa a ter um valor superfaturado. Tudo por causa da crise, tudo por causa da desobediência. O que era para se não pagar nada, estão se pagando muito. Se eles pagam muito por aquilo que não é nada, eles não conseguem nem alcançar o muito. Então, o que nós percebemos é que essa crise não começa no financeiro. Essa crise começa na vida espiritual do povo. O distanciamento do povo, de se distanciar do Senhor, faz eles viverem esta
crise. Porque uma vez que eu tenho vida com Deus, que eu ando com Deus, que eu obedeço a Deus, eu vivo o que Deus me dá como garantia. E qual é a garantia de andar em obediência a Deus? É a garantia que Davi disse nos Salmos: eu fui jovem, sou velho hoje, mas eu nunca vi um justo e a sua descendência mendigar o pão. Então o questionamento é que quanto mais em obediência nós andamos a Deus, Deus está dizendo: eu cuido de você, eu cuido da tua casa e eu cuido da tua descendência. É Deus que cuida, é Deus que vela, é Deus que zela. Porém, esta crise está vindo, que segundo diz o texto sagrado, a crise não para aí, ela avança um pouco mais. Não é que eles só estão comendo cabeça de jumento e esterco de pomba. Não, o negócio vai mais grave. Segundo diz o texto, e algumas versões vai dizer, que duas prostitutas para diante do palácio. O rei está andando na sacada do palácio e ela diz: rei, acode-nos, porque ontem eu matei o meu filho para alimentar a gente. É dia desta mulher matar o filho dela e ela não quer. Diz o texto que o rei rasga a vestimenta. O canibalismo entrou dentro de Israel. Segundo diz o texto, a nação é povo de Deus. A nação são povo do Senhor. E como povo do Senhor, estão vivendo a pior crise da sua existência. Estão pensando que para por aí, não para. O negócio vai agravar tanto, que segundo diz o texto e a Bíblia Sagrada, que o inimigo que teve paz com Israel, por uma atitude profética de Eliseu, o texto diz: e suscitou-se Ben-Hadad contra a nação de Israel, e formou um cerco por fora de Israel. Ele não entra, mas ele prende o povo dentro da sua própria terra. Eles estão lá, dentro da sua terra, dentro da sua casa, mas estão presos. O pavor toma conta do povo. Um povo que não poderia, não era para ter pavor, não era para ter medo, não era para temer ao inimigo. Só que o inimigo é tão poderoso que eles estão dentro da sua terra, dentro da sua casa, mas o sentimento não é de liberdade. O sentimento é de estar preso e não poder resolver nada. O texto diz que o inimigo está por fora, e esse inimigo que está fora, ele tem um intento. Se eles estão presos lá e não podem sair de lá, eles vão viver por um tempo sendo sustentado por aquilo que eles têm. Só que você entende de economia mais do que eu. Tudo que eu ajunto e gasto e não coloco no lugar, claro, uma hora vai acabar. E quando acabar, a fome vem. E quando a fome vem, a fraqueza vem. Quando a fraqueza vem, não tem como pegar na espada para guerrear. Não tem como ir adiante do inimigo. O intento do inimigo é: vamos enfraquecer eles através do medo. Vamos enfraquecer eles através do pavor. E quando chega a hora, a gente entra dentro da terra dos israelitas. E vamos não ter trabalho para conquistar essa terra. A vitória já é nossa. Nós vamos vencer Israel. Só que o texto e a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que esse intento do inimigo que cerca eles por fora, eles poderiam invadir? Poderiam. Segundo diz o texto, o reino da Síria é o reino que naquele tempo tem o poder bélico mais terrível, mais resistente do seu tempo. Ninguém vencia a Síria. Então a ordem do rei é: a gente não vamos invadir, a gente vai pressionar aqui fora. Quando eu li isso no texto, eu falei: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo sobre isso aqui. Por que o inimigo não invadiu a terra? Por que ele cercou por fora? Deus falou no meu coração e na minha alma: a intenção de Satanás hoje não é desviar ninguém da igreja,
não é de te tirar daqui de dentro. Ele está com um plano mais terrível ainda. Qual é? É te manter aqui dentro desviado. Você está aqui, mas não sente nada do Deus daqui. Você está aqui, mas não vê nenhuma ação do Deus daqui. Você vem para o culto, mas não participa do culto. Você dá glória a Deus do culto, mas não sente o Deus do culto. Mas eu bendigo ao nome do Senhor esta noite, que Ele te trouxe aqui nesta reunião para te dizer que toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Todas as cadeias vão ser quebradas contra a tua vida. Essa vida de aparência que o inimigo tramou para a tua história, Deus diz: hoje eu vou quebrar contra a tua existência e vou te levantar de novo, vou te restaurar de novo, vou fazer algo novo acontecer na tua história. É hoje que Deus vai confundir o inimigo na tua vida. É hoje que Deus vai confundir o inimigo na tua casa. É hoje que Deus te pega pela tua mão e te diz: eu estou te dando mais uma oportunidade de viver a minha essência, de sentir o meu poder, de ser cheio do meu Espírito. Ele vai restaurar a tua sorte. Você pode levantar as suas mãos para glorificar esse Deus. As cadeias serão quebradas, as cadeias serão esmiuçadas. Oh meu Deus do céu, o inimigo não vai te aprisionar nenhum território que Deus te colocou para ter liberdade, para bendizer o nome dele. Aqui não, nós viemos para engrandecer ao Senhor, nós viemos para bendizer ao nome do Eterno. E eu quero já começar a dizer aqui, senhoras e senhores, o inimigo, ele quer atingir a igreja com pavor e com medo. Eu não sou muito, senhoras e senhores, de ver televisão, é porque não tenho muito tempo, mas eu vi uma reportagem por esses dias, que lá fora, no carnaval, eles ousaram a zombar da igreja, estão imitando até as línguas estranhas. Mas eu vim aqui como profeta esta noite: zomba de mim, fala de mim, mas se levantar contra Deus é mexer com Deus. Ele vai agir pelo seu povo. Se você entende que Deus está falando conosco aqui, olhe para 3 irmãos e profetize com autoridade. Diga: o Deus de justiça está vindo ao teu encontro. O Deus de justiça guerreará tuas guerras. O Deus de justiça pelejará as tuas pelejas. O Deus de justiça. Esse medo não pode tomar conta do teu coração. Esse pavor não pode te amedrontar. Você é de Deus. Você é do céu. Deus te chamou para algo grande. Aleluia. O povo tem a desobediência a Deus. Tá. O povo não serve a Deus 100%, não serve. Nem o profeta está mais dentro da cidade. Ele está dentro da sua casa e o sacerdote está junto com ele. Só que Deus diz assim: hoje não é o povo que vai até mim, é eu que vou ter um encontro com o povo. Urabai, Surioma, Turicanda. Eu estou sentindo Jesus aqui. Deus vai pegar o profeta e vai dizer: vai dentro do palácio. Como que é o negócio? Vai dentro do palácio. Mas Senhor, o povo lá no palácio não quer saber nada do céu. O povo lá do palácio não quer saber de nada de coisas espirituais. Deus está dizendo: você vai lá dentro do palácio. Se Eliseu ousasse perguntar para Deus: o que eu vou fazer lá? Você vai fazer o que eu te chamei para fazer. O que? Profetizar. Aleluia.
É para fazer o que dentro do palácio? Profetiza, mas aquele povo não merece profecia. Profetiza a si mesmo. Aquele povo não merece ouvir o que o Senhor tem para dizer. Diga a si mesmo. Não é o profeta que dá opinião do jeito que Deus tem que tratar o povo. É Deus que trata do seu povo do jeito que Ele quer. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele não vai te perder para o inimigo. O profeta vai até o palácio. E quando ele chega no palácio, a profecia é essa: ainda nesse tempo de vida, o Senhor enviará abundância. Alguns crentes pegou isso aqui: abundância de viver. Irmão, esse negócio aqui vai tremer. Me ajuda a pregar, me ajuda a pregar. Eu estou entrando no mistério de Deus aqui. Me ajude a pregar. Coloca a mão no ombro de alguém e diga para ele assim: eu vou ser profeta de Deus agora. Diga: fica tranquilo, eu vou te entregar uma profecia bíblica. A profecia bíblica não falha. A profecia bíblica não mente. Coloca a mão no ombro dele, coloca a mão no ombro dela. Diga para ele assim: ó, sabe quando essa profecia se cumpre na tua vida? Diga: assim te diz o Senhor. Em 2026, o Senhor está enviando abundância, 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 abundância de viveres. Prepare para abundar na presença de Deus. Prepare para transbordar na presença de Deus. Prepare para viver o melhor de Temanto. Turicandaraia. Você pode glorificar a Jesus. Você pode engrandecer a esse Deus. Sabe o que quer dizer essa expressão? Ainda nesse tempo o Senhor enviará abundância de viveres. Ainda nesse tempo quer dizer a qualquer momento. Ah, pastor, não entendi. Deus é tão Deus, irmão, que você pode estar dando glória a Deus aqui, cultuando aqui agora, chorando na presença dele, e a abundância está chegando lá na tua casa. Você pode estar dando glória a ele aqui, o e-mail pode aparecer. Você pode estar glorificando a ele aqui, o celular pode vibrar. Por quê? A qualquer momento chega, a qualquer momento muda, a qualquer momento a chave vira. Abundância, abundância de viveres. Diga comigo: para esse tempo, a promessa de Deus é uma vida abundante. Diga: então, eu não quero viver menos do que superabundar na presença de Deus. Quem está comigo, dá o maior glória que você puder. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que o profeta profetiza no capítulo 7, versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2 do capítulo 7, cenário é palácio. Dentro do cenário que é palácio, a profecia aconteceu lá dentro. Quem está dentro do palácio ouve a profecia. Quem está dentro do palácio ouve a revelação. Quem está dentro do palácio sabe do propósito. Quem está dentro do palácio sabe qual é a vontade de Deus e o que Ele quer fazer. E o que Ele quer fazer? Fazer o povo viver em abundância. Só que no versículo 2, quando Deus usa o profeta, alguém que é superficial demais, que tem a mão no ombro do rei, olha para o profeta e diz: nem se Deus abrisse janela nos céus, isso poderia acontecer. Parece que esse camarada que falou isso aqui, ele conhece de lei do retorno, de lei da semeadura. Porque a promessa de quem dizima não é viver do que a porta pode dar, mas viver de janela aberta do céu. Então quando ele diz assim, nem se Deus abrisse janela do céu, ele sabe que quem tem a vida e o coração, aleluia, de abundância, de entregar, Deus não abre porta, Deus abre janela. Por quê? Porque uma coisa é viver da bênção que vem pela porta, outra coisa é viver da bênção que vem da janela. Mas como assim, pastor? Se você tem uma casa, todos têm casa aqui, ainda que seja alugada, se a janela da tua casa está fechada,
você sai para fora da casa. Se para você abrir a janela, você tem que estar dentro da casa ou fora da casa? Tem que estar dentro da casa. Então quem vai viver uma vida abundante não é viver de uma bênção que vai vir, mas é participar do que tem dentro da casa. Uramante Kovasteia. É de dentro que Deus quer te fazer participar. Só que tem alguns que quer frustrar a nossa fé, que são lógicos demais, que dizem assim: pastor, a ideia é até boa, mas não tem lógica esse negócio não, a conta não fecha. Irmão, com Deus no natural nunca vai fechar, mas com Deus, quem tem visão de fé está dizendo: eu não sei como vai acontecer, eu não sei como vai chegar, eu não sei como, mas vai abundar. E se Deus abrisse janela do céu, o profeta olha para ele e diz assim: ó, tu vai ver chegar, mas não vai participar de nada. Escute isso aqui, irmão. Para quem não crê, vai ver chegando. Para quem crê, vai participar de tudo. Quem não crê, vai ver abundância, vai ver a tua vida ser elevada, vai ver você sair de uma portinha e Deus te dá uma loja, vai ver você sair da moto elétrica e Deus te dá um carro elétrico. Vai ver Deus abundar na tua vida. Ele só vai ver, mas não vai participar de nada. A profecia foi dentro do palácio. Quem ouvia a profecia? Rei. Quem ouvia a profecia? Rainha. Quem ouvia a profecia? Princesas. Quem ouvia a profecia? Capitões de guerra. Quem ouviu a profecia? Quem estava dentro do palácio. Só que uma coisa é ouvir, outra coisa é agir. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A gente ouve, mas Deus quer saber essa noite se tem gente com a fé tão ativa que está dizendo: eu estou ouvindo, mas eu vou mudar minha história hoje, com atitude. Capítulo 7, versículo 1 e 2, palácio. Versículo 3 em diante, o cenário muda. Qual é o cenário? E 4, leprosos estão na porta da cidade. Esses camaradas já estão na ousadia, que não era nem para estar na porta, era para eles estarem dentro da cidade dos leprosos. Então vamos aqui pensar dentro da cultura do tempo. Por que eles estão na porta da cidade? A cidade está em crise, porque a cidade de Samaria, que é a capital de Israel daquele tempo, que sustenta a cidade dos leprosos para eles não entrarem dentro da cidade, o alimento parou de ir para lá. Como o alimento parou de ir para lá, ele falou: meu irmão, se a gente ficar aqui a gente vai morrer. E aí? Vamos pelo menos parar na porta da cidade e lá a gente vê o que acontece. Eles saem. Se alguém vê eles na rua, irmão, era pedrada na certa. Mas como a porta da cidade estava fechada, eles foram ousados e pararam na porta de Samaria. Quando chegaram lá, eles ousam de novo e começam um a conversar com o outro, porque uma mente pensa bem, 2 pensa melhor, 3 pensa com excelência, 4 sobe o nível. Então uma conversa dos 4 foi essa: irmão, o que a gente está fazendo aqui? Aí o outro levanta: se a gente ficar aqui a gente morre. O outro diz: se a gente entrar na cidade, morre de novo. Aí outro diz: só tem um jeito. Qual? Vamos até o arraial dos sírios. Aí o mais ousado levanta e diz: irmão, se nos matar, a gente já está condenado, vamos morrer. Mas se nos deixarem viver, tão somente morreremos. Sabe o que esses leprosos estão falando aqui? Esses leprosos estão dizendo o seguinte: morrer pro morrer, meu irmão, se for para morrer, é melhor a gente morrer fazendo alguma coisa. Morrer parado sem fazer nada não dá. Morrer dando desculpa: mas eu estava com dor assim, mas eu estava desse jeito aqui, só Deus mesmo. Aí Deus está dizendo: minha filha, se é para fazer, meu irmão, com dor, sem dor, quebrado ou não quebrado, vai! Atitude. Atitude. O que Deus está esperando de você esta noite é a mesma
mesma atitude desses leprosos. Com dor eu vou, machucado eu vou, perseguido eu vou. Eu não posso ficar esperando alguma coisa acontecer. Eu tenho que agir. Eu tenho que agir. Olhe para mim. Você está esperando Deus fazer uma coisa que é para você fazer. Você está esperando Deus te dar solução que é para você ter a solução. São 4 leprosos e a ideia é, meu irmão, ir para dentro da cidade, ficar aqui. A gente morreu 2 vezes, então deu 2-1. Como deu 2-1, a solução é: vamos no reino do inimigo. Agora deixa eu te contar essa história aqui para você dar uma glória melhor. Como é que eles identificavam os leprosos? Pela vestimenta. A vestimenta era usada e era uma só. Só que os leprosos, e dentro dos leprosos, existia um leproso que tinha uma vestimenta que tinha 6 sinos. Quantos sinos, gente? 2 na frente, 2 atrás, um do lado direito, um do lado esquerdo. Quando o leproso anda, o sino. O arauto da cidade ouve o barulho do sino da roupa do leproso, toca a trombeta. Quando ele troca a trombeta, é um aviso. O povo entra em alerta. O arauto levanta e grita: lá vem os leprosos. Todo mundo abre para o leproso passar. Você está pensando que era um passar com olhar de pena? Não. Segundo a tradição judaica, quando os leprosos passavam, o povo cuspia, o povo desdenhava, o povo olhava para eles e diz assim: isso aí está em pecado. Ou seja, vestimenta com sino, sinal de humilhação. Vestimenta com sino, sinal de exposição. Só que aí, na atitude dos leprosos, o quadro vai mudar. Se eles entram para a cidade, exposição, humilhação, risco de morte. Mas por causa da atitude, a cidade não pode me dar nada. Vamos no arraial dos inimigos. Segundo diz o texto, eles saem no horário crepuscular. Que hora é essa? 10 horas da noite. E está escrito, não sou eu que digo. Eles saem de cabeça coberta. Isso mostra que esses leprosos eram conhecidos da cidade. Estão de cabeça coberta, a vestimenta é a mesma. 10 horas da noite eles dão um passo. Só que está escrito, senhoras e senhores, que quando eles começam a dar o passo, olha o que o texto diz: e o Senhor fez os sírios ouvir um barulho de um grande exército. E eles chegaram na conclusão. Qual é a conclusão do barulho da vestimenta? Os sírios, amedrontados por um barulho de 4 leprosos de vestimenta com sino, a conclusão dele foi: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos egípcios e o rei dos heteus. E aí, vão ficar aqui não? Vamos fugir para salvar a nossa própria vida. Mas na verdade, era 4 leprosos que quando anda a vestimenta, eu tenho uma mensagem para liberar para a tua vida esta noite. A tua atitude na presença de Deus resultará no lugar de vergonha, no lugar de vergonha, dupla honra, dupla honra, atitude. Quem tem boca para dar glória, quem pode adorar a esse Deus, reage, reage, atitude. Até calar e o suri canta, uribicoba da cantaraia. Se
você pode, adore a Deus. Se tu veio aqui para ter atitude em nome de Jesus, reage, reage, reage. Atitude. Você está esperando Deus enviar anjo. Você está esperando o profeta vir do teu lado. Você está esperando o arcanjo descer. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer: repara os leprosos. Não veio anjo, não veio querubim, mas foi o quê? Deus usou o que eles tinham. Então, em nome de Jesus, senhores, para de dar desculpa. Agita, age. É o que você tem que Deus vai usar. É o que você tem que Deus vai usar. É o que você tem que Deus vai usar. É o que você tem. Urai o sendaraia. Eu vou ir mais profundo e termino a mensagem. O profeta profetizou aonde? Diga comigo: dentro do palácio. Diga mais uma vez: o profeta profetizou dentro do palácio. Agora me ouça. Quem ouviu a profecia é quem estava dentro do palácio. E os leprosos? Tinha profecia não. Não teve visão. Não teve mistério. Não teve um profeta dizendo para eles: assim diz o Senhor. Mas teve o quê? Atitude para reagir. Uramante covasteia. Olha para alguém aí, olha para alguém aí. Pergunte para ele: e aí, meu irmão? Quem é você aqui essa noite? Quem ouve, mas não faz nada, mas quem já entendeu o que eu tenho, o que eu sou, é o que Deus vai usar. É o que Deus vai usar. Quem pode adorar a Jesus por 30 segundos? Quem pode adorar a esse Deus por 30 segundos? Ô meu irmão, eu sou profeta, eu sei que Deus fala, eu sei que Deus usa, mas chegará uma hora que o céu vai fazer silêncio para você. Mas não é tempo de parar, não é para desistir, é para você entender que Ele quer te usar com o que você tem. Alabashuri candaramagai, urimicomanacalabashuri gevia. Atitude, atitude, reação, ação. Deus quer que você age. Deus quer que você não fique escondido debaixo da cama, não. Deus quer que você levante e diz: já que ninguém vem me acudir, eu vou com o que eu tenho, mas eu sei em quem eu tenho crido, e por fim se levantará. Urabasai o declamai. Se coloque sobre seus pés em nome de Jesus. Eu quero pedir ao pastor Elias, se eu puder convidar o povo aqui na frente. Posso, meu pastor? Só você que entende que precisa ter uma atitude na presença de Deus, você vai vir aqui na frente agora. Todos vocês: pastor, Deus falou comigo e eu preciso de uma atitude. É isso que eu preciso. Então vem. Vem, porque eu preciso interceder pela tua vida. Vem, 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 vem. Não fica, é agora. É agora. Atitude. 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 Eu quero pedir aos ministros, aos obreiros, vocês vão interceder por essas pessoas em posição de mão, porque através da atitude Deus está levantando pessoas aqui. Aos pastores que estão à minha retaguarda, vocês colocarão a mão sobre essas cabeças, porque tem transformação na história. Vem. Atitude. 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 Uribi calabara cantaraia. Uribi cobada calabara xandarádia. Tuminte calacembria canta. Ó Deus, no nome de Jesus, aqui está a tua igreja que entendeu, meu Pai, que as coisas só vão andar, só vai funcionar com atitude, com ação. Meu Pai, o plano
já está traçado, a tua vontade já está estabelecida. Então, para a glória do teu nome, age na vida deles agora, reage através deles agora. Faz a tua obra, faz a tua obra. Enche, renova, enche, renova, enche, renova, enche, renova. Faz, remanda, catauacé, primindo o canto, remina, sarábia. Deus, eu profetizo sobre os teus servos que o mal não vai resistir. Aquilo que veio para aprisionar ele, aquilo que veio para aprisionar ela, as correntes serão quebradas, os grilhões serão esmiuçados. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Tu verás a recompensa do ímpio. Este é o teu ano, este é o teu ano, este é o teu ano, este é o teu ano. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Ó Pai, no nome de Jesus, através da atitude da tua igreja, através da atitude do teu povo, faz a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Opera na vida da tua igreja. Quem pode aplaude e glorifica a Jesus. Receba da parte do Senhor.